E nesta noite eu quero falar de Jesus, o servo bom e fiel. Vou falar sobre o maior servo que passou pela face da terra, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, você que trouxe o teu exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela. Livro do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas, a partir do capítulo 9 e versículo 23. E enquanto os irmãos estão floreando a Bíblia para procurar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu de assumir essa tribuna e ser boca de Deus para o povo que aqui está. Também quero agradecer ao pastor Rogério pela confiança, pela coragem de nos trazer aqui, a pastora Pri, que Deus abençoe. Esse casal mora no meu coração e ninguém mais tira, né? E não paga aluguel. Também agradeço, né, ao Ednei, Diácono Ednei, que Deus abençoe a sua vida, né, a sua família, aos demais companheiros, né, que Deus abençoe, ao cantor e toda a igreja que estendeu a saudação de bem-vindos para mim nesse lugar, que Deus abençoe. Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite. Não sei a maneira que você adentrou por aquelas portas, mas o que eu sei é que aquele que me trouxe aqui está dizendo que você não vai sair da mesma maneira. Você vai sair daqui dizendo assim: valeu a pena eu deixar os meus afazeres e ir lá ouvir aquela palavra. Porque Deus vai falar de pertinho contigo nessa noite. Quantos acharam o capítulo 9 e o versículo 23 do livro de Lucas? Pode dizer amém? E dizia a todos: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo. E diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Portanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, e na do seu Pai e dos santos anjos. Mas, em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão da morte até que vejam o reino de Deus. Até aí, meus irmãos, se assente glorificando a Deus. Eu quero dizer para o cantor que o primeiro louvor que tu louvou foi só a confirmação da mensagem dessa noite. Está explicado o porquê que Deus colocou no teu coração. Porque a temática que nós temos nessa noite é salvação na cruz. Quantos aqui almejam e desejam e têm a convicção que vão alcançar a salvação? Meus irmãos, nós temos que ter a convicção e a certeza que vamos chegar diante de Deus, que vamos alcançar a nossa salvação, porque senão é tempo perdido. Não adianta nós estar em todos os cultos, em oração, em consagração, se nós não temos a convicção e a certeza do caminho que estamos trilhando, aonde vamos chegar e aonde vamos morar. Temos que ter a certeza que a salvação é nossa e ninguém pode tirar. Olha só, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia relata sobre muitas histórias de Jesus Cristo. Nós sabemos que a Bíblia relata sobre milagres, cura, libertação, sobre algo sobrenatural que Jesus vem fazendo no meio do povo. Sabemos que Jesus, quando ele sai daquele tempo, daquela momento de oração de 40 dias, 40 noites, em consagração no deserto,
Nós sabemos que Ele traz o seu ministério agora pregando a palavra, fazendo milagres, cura. E nós sabemos que a Bíblia relata que muitas pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos seus milagres, por causa das maravilhas que Jesus vinha fazendo no meio do povo. E agora Jesus no meio desse povo, no meio desses homens que o seguiam, que estavam andando com Jesus, Ele vê uma necessidade, Ele vê alguns no meio ali que tem um potencial, que tem um chamado. E Jesus agora começa a separar os discípulos para fazer a obra. Aonde Deus começou a trabalhar o meu coração no capítulo 9, versículo 23. Aonde eu vou pregar nessa noite sobre 3 pontos ou 3 itens que Deus colocou no meu coração, em cima dessa passagem. Quando Jesus separa aqueles homens, quando aquelas pessoas começam a separar, Ele diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O primeiro ponto, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração, foi negar a si mesmo. Quando nós falamos em negar a si mesmo, estamos falando em renúncia. E quando nós falamos em renúncia, nós estamos falando de missionários que renunciaram muitas coisas aqui dentro da cidade para fazer o ID do Senhor. Missionários que deixaram, quem sabe, o conforto dos seus lares, um bom salário, um emprego bom, para ir em campos de batalhas para fazer a obra, ganhar almas para o reino. Renunciar. Negar algumas coisas. Negar a si mesmo. E quando nós falamos negue a si mesmo, nós temos que ver, meus irmãos, que muitas coisas nós temos que renunciar na nossa vida para poder alcançar a salvação. Porque ninguém vai alcançar a salvação de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Ninguém vai alcançar a salvação andando no pecado, na soberba, na iniquidade, fazendo coisas que não agradam a Deus, não. Somente quem vai alcançar a salvação, aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que deixa tudo de lado e começa a realmente seguir aquele que o chamou. Mas nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, quando nós seguimos a Jesus, que nós temos que nos esforçar para alcançar a nossa salvação. A primeira coisa que o ser humano tem que fazer é se esforçar para negar a si mesmo. Porque sem esforço nós não vamos conseguir negar as coisas que o mundo oferece aí fora. Por exemplo, a prostituição, a droga, o alcoolismo, o pecado que o mundo oferece. Nós temos que nos esforçar para largar as coisas do mundo, coisas que nos amarram, que nos deixam fora da presença. E sem esforço nós não vamos chegar em lugar nenhum. Imagine comigo, você no teu trabalho. Com certeza a pessoa que você trabalha, o teu patrão, a empresa, ele paga o teu salário mensalmente, certinho, no dia, na data, não falha. Agora imagine você ali trabalhando sem se esforçar. Será que você gostaria de pagar alguém que não se esforce para fazer o trabalho? Ninguém gosta, meus irmãos. Assim é o nosso Deus. Ele também não se agrada se nós não se esforçar em largar o pecado, em largar as coisas que não agradam ao coração dele. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Ele dizendo para mim e para você nessa noite: negue a si mesmo, mas se esforce para deixar o vício da droga, do alcoolismo, a prostituição. Eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Negar a si mesmo, meus irmãos, nós temos que ter sacrifício. Sacrificar algum tempo. Quem sabe tem pessoas pensando assim: mas pastor Odair,
Sacrifício era lá no Velho Testamento, onde o sacerdote levantava o altar, colocava ali as oferendas, o holocausto, queimava o incenso, queimava a lenha. Era oferecido o sacrifício para o pecado do povo. Meus irmãos, aquela época passou, agora vivemos a nossa época. O Novo Testamento, mas não quer dizer que eu e você não temos que fazer sacrifício. Nós temos que sacrificar nossa vida em oração, em jejum, na presença de Deus. Nós temos que sacrificar, meus irmãos, nem que seja 2 horas, 3 horas, dentro da casa de Deus para adorar Ele. Temos que sacrificar, porque sem sacrifício não adianta, meus irmãos, é tempo perdido. Nós temos que sacrificar aquilo que está incomodando o coração de Deus. O que, por exemplo, pastor Odair? Quem sabe a internet, o Facebook, o WhatsApp, porque tem muita gente, meus irmãos, perdendo tempo em rede social, vendo pornografia, vendo coisas que não agradam a Deus. Ei, é tempo de sacrificar o teu tempo em fazer o íntimo do Senhor. Estamos num congresso missionário, meus irmãos. Então sacrifique pelo menos um dia da semana para jejuar, para falar de Deus para alguém que precisa da tua palavra. Como é que nós vamos alcançar a salvação se nós não batalhamos, se nós não sacrificamos, se nós não fazemos algo para agradar a Deus, se nós não colocamos a nossa vida na presença de Deus e queremos alcançar a salvação? Ei, do jeito que nós estamos, não vamos alcançar. Nós temos que melhorar cada dia mais. Negar a si mesmo, meus irmãos, não é fácil, porque o mundo jaz do maligno. O mundo oferece muitas coisas em manjares para jovens, adolescentes, crianças, para homem e mulher, casal, pessoas que são casadas. O mundo oferece coisas ali, meus irmãos, aparentemente saborosas. Então nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, negar a si mesmo, ou seja, negar as coisas do mundo e dizer: Deus, me ajude, pelo amor de Deus, eu quero negar a si mesmo, renunciando às coisas desse mundo e te servindo. Nós temos que sacrificar, meu irmão. Quem sabe você está dizendo assim: mas o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Já foi feito, sim. Nós não éramos merecedores, nós era homem e mulher aí, falhos e pecadores. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para mim e para você, aonde nós não éramos merecedores, mas Ele sacrificou a sua própria vida. Derramou seu sangue precioso por mim e por você. É tempo, meus irmãos, de nós sacrificar, buscar mais a presença, fazer mais para Deus, renunciar a muitas coisas, meus irmãos. Não é fácil, principalmente para quem é adolescente, para quem é jovem. Não é fácil negar, não é fácil renunciar. Porque tem muita gente, meus irmãos, que quando a pessoa é jovem, adolescente, se aproxima, se fazem de amigo e começa a oferecer os manjares. E muitas das vezes a gente se ilude com aquilo ali e vai entrando, se aprofundando, daqui a um pouco já não tem mais jeito. Negar a si mesmo requer também de nós santificação. Santidade. Eu sei que somos homens falhos e pecador, arriscado a falhar a qualquer momento, hora, minuto e milésimos de segundo. Eu sei que aqui não tem nenhum santo, porque se eu fosse santo, se os irmãos fossem santos, estavam no altar. Alguém já tinha feito um altarzinho para nós e colocado nós ali e ficava nos adorando. Mas aqui ninguém é santo. Todos nós falhamos, todos nós pecamos a toda hora, a todo momento. Ei, mas nós podemos colocar a nossa vida na santidade. Como assim, pastor? Ei, parando de falar mal dos outros. Colocar a nossa vida na santidade, meus irmãos, buscando mais a presença em oração.
buscando mais a presença no jejum, colocando a nossa vida na santidade, deixando as coisas do mundo e fazendo mais para Deus. Santifica a tua vida, meus irmãos. Eu quero ser usado para Deus, mas para você ser usado para Deus, você tem que santificar. Tem que tirar pelo menos um momento de oração, meus irmãos. Seja, quem sabe, antes de dormir ou na madrugada. Tire um momento de oração, coloca a tua vida na santidade. Como é que nós vamos fazer algo para Deus se nós não temos santidade na nossa vida? Fazemos as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pode, meus irmãos. Nós temos que ter a consciência daquilo que estamos buscando, daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Santidade, meus irmãos. Ninguém vai alcançar 100% não. Por mais que leve a sua vida na presença de Deus, ninguém alcança 100%. Porque sempre tem um momento que alguém vai nos afrontar. E só no pensamento nós já estamos pecando. Só em pensar, em falar, em querer falar algo, já está pecando. Então ninguém vai alcançar 100% não, meus irmãos, dessa santidade. Enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos todos os dias olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Deus, tira tudo que não presta, arranca, purifique a nossa vida. Coloca mais amor, coloca mais desejo de fazer a tua obra, coloca a nossa vida na santidade. Aí nós vamos melhorando cada dia mais. E vamos alcançando 1%, 2% e assim vai, cada dia mais nós vamos alcançando essa santidade. E cada vez que nós vamos alcançando a santidade, cada dia mais, aí nós vamos agradando não ao homem, mas sim ao coração de Deus. Negar a si mesmo, meus irmãos, é com esforço, sacrifício e santidade. Aí ele vem falando assim, ó: tome diariamente a sua cruz. Ele não disse assim, pastora Pri: tome a sua cruz hoje lá no congresso, porque todo mundo tem que ver a tua cruz. Não, meus irmãos, é diariamente. Quando fala em diariamente, é todos os dias. É onde você estiver. Seja no teu trabalho, dentro do teu lar, seja na faculdade, o jovem, seja a criança no colégio, seja o homem, a mulher, onde estiver, leve diariamente a sua cruz. Não é só o momento que você entra dentro da igreja para mostrar para o pastor que você está carregando uma cruz, não. É todos os dias. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão dizendo assim: pastor Odair, mas essa cruz que eu estou carregando, ela está tão pesada, está calejando meu ombro, eu já não aguento mais, eu vou deixar ela um pouquinho de lado. Ei, deixa eu te dizer nessa noite: se o teu ombro está calejado, está doendo, está machucando, continue andando com essa cruz do teu ombro, porque ela vai te dar a tua salvação. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que largaram a cruz de lado, deixaram no canto, está criando paranha, não sabe a preciosidade que é carregar essa cruz. Todos nós temos uma cruz, eu carrego duas. Não entendeu? Porque eu sou Odair de Lima Cruz. Só para quebrar o gelo, pô. O sol está muito sério hoje. Meus irmãos, tem pessoas que deixaram a cruz de lado, criando paranha. Uma vez ou outra vai lá e dá uma limpadinha nela e bota no ombro. Ei, não é assim não, é todos os dias, meus irmãos. Aonde você estiver, aonde Deus confiar, onde você colocar a planta dos teus pés, a cruz tem que estar do teu lado.
Por quê? Porque essa cruz, meus irmãos, nós temos que ter a convicção da responsabilidade dela. Nós temos que ser responsáveis pela cruz que carregamos. Porque não é uma cruz qualquer. É uma cruz que foi derramado um sangue precioso pelos meus pecados e os teus pecados. Nós não éramos merecedores de estar aqui. Foi a misericórdia de Deus que um dia olhou para o pastor Odair, olhou para o pastor Rogério, olhou para a pastora Priscila, olhou para mim e para você e nos resgatou. Quando nós estamos carregando a cruz, nós temos que ter responsabilidade. Não entendeu? Quantos aqui tem promessa de Deus? Tem pessoas que Deus prometeu que iria cuidar, quem sabe, da recepção da igreja. E se cumpriu, está cuidando. Tem pessoas que, quem sabe, Deus prometeu que iria limpar a igreja. E quem sabe tem essa responsabilidade, Ele vai limpar a igreja. Porque Deus cumpriu a promessa. Tem pessoas que têm, quem sabe, uma promessa de pregar a palavra, estão pregando a palavra. Outros de louvar, estão louvando. Outros para evangelizar, estão evangelizando. Todos nós temos uma promessa. Ei, e tudo que Deus confiou e colocou em tuas mãos, então faça. Faça com responsabilidade. Não faça de qualquer jeito, porque você não está fazendo para qualquer um. Você está fazendo para aquele que vai te salvar. É a responsabilidade, meus irmãos, que nós temos que ter em carregar essa cruz. A obra que Deus confiou em tuas mãos, faça com responsabilidade. Porque quem capacita, dá graça e sabedoria é Deus. Nós não somos nada se não fosse Ele. E foi Ele que teve o compromisso de confiar e colocar em nossas mãos. Acreditou em mim e você. Acreditou no nosso potencial. Então por isso nós temos que ter responsabilidade. Seja na coisa mais insignificante, que a ótica humana não dê valor, mas a responsabilidade é a mesma. Carregar essa cruz, mas diariamente nós temos que honrar ela. Tem que honrar, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, deixa eu falar para os irmãos. Tem muitas pessoas que nesse exato momento, que estão dentro dos seus lares, na frente de uma televisão, quem sabe de 52 polegadas, um telão, olhando um jogo do seu time favorito, com uma camisa do seu time vestido, quem sabe gritando gol, quem sabe se escabelando, até mesmo xingando, brigando, mas estão honrando aquele time. E por que que nós, que somos chamados de povo escolhido, não podemos honrar a cruz que nós carregamos? Por que que nós cristãos não podemos mostrar a cruz que carregamos, dizendo assim: eu honro essa cruz porque vai me levar para a salvação? Então honra, meus irmãos, não tenha vergonha de falar de Jesus, não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Honra a cruz que você carrega no teu ombro. Carregar a cruz diariamente é com honra, meus irmãos. Imagina, meus irmãos, nós ser honrados naquele dia. Ei! Carregar essa cruz, meus irmãos, além da responsabilidade e de honra, nós temos que guardar ela. Aqui, ó. Dentro do nosso coração. Guardei a palavra dentro do meu coração. Deixa eu dizer para os irmãos, a misericórdia de Deus, ela é grande. A misericórdia de Deus, ela é maior do que a ótica humana possa alcançar. A misericórdia de Deus é maior do que esse templo.
A misericórdia de Deus é maior do que você imagina nos teus pensamentos. E essa misericórdia, meu irmão, um dia subiu o morro, tirou o traficante da droga e trouxe para uma igreja igual a essa, colocou sentado num banco igual a esse. Essa misericórdia, meus irmãos, ela subiu, quem sabe, os morros, e ali estavam drogados, que a sociedade não dava mais nada, era o zero esquerda, trouxe para uma igreja igual a essa e colocou sentado nos bancos igual a esse. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela foi numa BR igual aquela que passa aqui em cima, tirou a mulher da prostituição e colocou sentada num banco igual a esse. A misericórdia de Deus trouxe o viciado do álcool, tirou do bar e colocou numa igreja igual a essa, sentado num banco igual a esse. Não está entendendo? Ei, a misericórdia de Deus, através da sua palavra, ela cura o drogado, ela cura o traficante, ela cura o viciado do álcool. A mulher da prostituição é curada, transforma essa mulher numa líder do circo de oração, transforma o drogado lá num pregador da palavra, num levita. Ei, é a palavra que é ministrada, ela vai como uma espada de dois gumes, entra no coração desse homem, tira todas as feridas, cicatrizando tudo aquilo que o mundo, quem sabe, tinha feito, e traz uma transformação de pensamento, traz uma transformação de atitude. A misericórdia de Deus, ela, através da palavra, ela começa a curar essa pessoa, dando graça, sabedoria e entendimento, levantando como pastor de igreja, levantando como obreiro, presbítero, diácono. É a misericórdia, meus irmãos. E isso acontece através da palavra. A palavra que traz uma transformação de atitude e de caráter. E essa palavra está guardada no meu coração e no teu coração. Só que muitas das vezes nós somos covardes. Muitas das vezes não usamos a palavra, fica guardado no coração, criando paranha, e as almas estão morrendo, precisando da nossa ajuda, e nós ficamos ignorando. Tem a palavra guardada no coração, mas não tem atitude, não tem coragem de usar. Deus vai requerer de mim e de você. Está guardado no teu coração? Não deixe guardado, meu irmão, minha irmã. Comece a usar aquilo que Deus te deu. Eu sinto Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Porque aquilo que está guardado no teu coração, Deus vai fazer incendiar nessa noite. Sabe aquele desejo, aquela vontade, através da palavra vai voltar a se incendiar novamente. 30 segundos, levanta a tua mão para o céu agora. Levanta a tua mão para o céu e adore, adore. Adore, adore, adore. Vai falando aí, ó. Ei, Deus vai tocar agora, ó. Deus está tocando em coração aqui, ó, que estava com a palavra guardada no coração, criando paranha, e já não está usando mais. Deus vai fazer você novamente se levantar com mão forte, com braço forte, e vai usar aquelas pessoas que precisam da tua palavra. Você não vai mais ignorar. Eu vejo Deus operando aqui, ó. Eu vejo Deus tocando em coração aqui, ó. Ei, Deus está tirando a paranha. Deus está tirando a paranha. Vai incendiar novamente o desejo, a vontade de pregar a palavra, de fazer o ID do Senhor. Adora, igreja. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando. Quanto mais você adora, mais Deus opera na tua vida. Quanto mais você glorifica, mais Deus vai tocando. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, e quem sabe aquela vontade, aquele desejo já estava apagado, mas Deus está fazendo você lembrar que um dia a palavra estava guardada no teu coração, e agora você vai usar. Carregar essa cruz, meus irmãos, além da responsabilidade, honra e guardar ela, mas não guarde em qualquer lugar.
Lembra disso. Guarda dentro do teu coração, porque ali ninguém pode roubar. Nós temos que amar. Sem amor ninguém verá a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que amar os nossos semelhantes a como nós amamos a nós mesmos. E quando nós falamos do amor, ontem eu falei um pouquinho sobre o amor. E hoje eu vou retornar a falar. Sem amor, meus irmãos, é tempo perdido nós fazer um congresso de missões. Sem amor é tempo perdido nós estar dentro da igreja, dizer que somos evangélicos se não temos amor no coração. Sem amor, meus irmãos, nós não vamos alcançar o nosso objetivo, que é ganhar almas para o reino. Pessoa que não tem amor às almas, meus irmãos, não adianta querer fazer a obra, porque não vai chegar em lugar nenhum. Porque não adianta, meus irmãos. Para ser um missionário, para ganhar almas para o reino, tem que ter amor no coração. Para fazer a obra, o amor tem que chegar primeiro. As pessoas têm que olhar para o pastor Odair, olhar para os obreiros, para as irmãs, os irmãos, e ver o amor estendido no coração. Temos que amar, meus irmãos, uns aos outros, por mais que as pessoas não nos suportem, por mais que as pessoas querem ver o nosso mal, por mais que eles querem ver a nossa derrota, mas nós temos que ser amor. Temos que estender as mãos, até pelas pessoas que querem ver o nosso mal, e dizer: não, vem cá, assim como Jesus me amou, eu também te amo. Não é fácil, mas o amor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E como eu falei ontem, meu Senhor, Deus vai derramar amor no teu coração, porque esse amor vai trazer uma transformação no meio da tua família. Esse amor vai trazer uma transformação no teu bairro, nessa cidade, nos teus vizinhos, aonde você estiver. Através do amor que Deus está colocando no teu coração nessa noite, vai haverá uma transformação. Eu já vou concluir, meus irmãos. Aí ele vem dizendo assim: siga-me. Primeiro ele fala assim: negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é para qualquer um. Quantos que você lembra que outra hora estava do teu lado, chegaram a essa igreja, aceitaram a Jesus, se reconciliaram, se batizaram em água, começaram a seguir a Jesus e agora já não estão mais, estão afastados, estão longe da presença, da casa de Deus. Porque seguir a Jesus não é para qualquer um, é somente para quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu vou fazer você imaginar comigo, a voltar um tempo atrás. Não sei o tempo da tua convenção, se faz 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos. Mas lembra o primeiro amor? Quando você chegou a uma igreja igual a essa e aceitou a Jesus? Lembra que o teu coração ardia, o desejo, a vontade de falar do amor de Deus, de envolver as pessoas que estavam do teu lado, os familiares, amigos, porque algo ardia no teu coração, então você tinha esse desejo de transmitir também ao coração de outras pessoas, mostrar o que Deus estava fazendo na tua vida. Lembra disso?
É isso que acontece quando nós seguimos a Jesus. É isso que acontece, meus irmãos. Só que seguir a Jesus, meus irmãos, não é fácil. Por isso que muitos não permanecem. Por isso que muitos se afastaram, deixaram a casa de Deus. Porque seguir a Jesus vem dúvidas. Eu lembro quando eu comecei a seguir a Jesus. Pastor Rogério, eu lembro quando eu cheguei na Hermann Kratz, todo arrebentado. Porque o mundo aí fora só bate na gente, arrebenta, deixa a gente ir lá embaixo. A sociedade olha para nós e não dá nada para nós. Eu cheguei na Hermann Kratz, meus irmãos, eu sentava no fundo da igreja e dizia assim: aqui ninguém vai me ver. E eu ficava ali, muitas das vezes, escondido no cantinho. E eu lembro quando Deus começou a levantar os profetas para falar comigo. Eu lá no fundo da igreja, escondidinho. Deus levantava o profeta e ia lá em mim. Eu lembro que Deus fez uma promessa na minha vida. Que eu ia ser ministro da palavra dele. Que Deus iria me levantar dentro dessa cidade e ia levar em lugares aonde a minha planta dos pés nunca tinha pisado. Eu lembro que Deus falava sobre um apacentamento de igreja, de um rebanho. E eu ficava ali, meus irmãos, muitas das vezes com dúvida, porque não tinha sabedoria nenhuma da palavra, não tinha entendimento de nada. Eu olhava para os pregadores, eu olhava para os pastores e dizia: como que eu vou conseguir ter uma sabedoria dessa? Os homens são muito inteligentes. E ficava com aquilo no meu coração, aquela dúvida. Será que realmente é Deus falando comigo? E aquela dúvida vinha. E muitas das vezes queria me afastar da presença, me tirar do caminho. Aí vinha o pensamento negativo, dizendo assim: ó, lá no mundo você jogava bola, você fazia isso. Eu era mestre de capoeira, meus irmãos, imagina. Por isso que era conhecido como índio brabo. Dois não adiantava nem vir, meus irmãos. Era tempo perdido. Não dava nem para o começo. Deixa eu contar um pouquinho do meu testemunho. Eu lembro uma vez, meus irmãos, que eu tinha uma moto. Eu estava com 18 para 19 anos. E eu tinha comprado uma moto. E eu peguei essa moto, saí dentro da minha casa e eu morava ali no Garcia, em frente à igreja Santo Antônio. E a entrada do Zendrão ali, antes do quartel, tem uma sinaleira. Eu lembro que eu vim com essa moto. E quem ia para o centro tinha um trânsito, até estava andando, mas quem vinha para o Garcia estava parado. E eu fui ultrapassar o Uno que estava indo na minha frente. E quando eu abri para ultrapassar, veio uma moto de lá para cá e nós batemos de frente. Aquele motoqueiro caiu no chão. A moto dele bateu na minha perna. Tive uma fratura exposta, só que eu não cheguei a cair na hora. Eu me descontrolei e bati atrás daquele Uno. Eu entortei a coluna do Uno com a pancada. Eu bati na lateral de um ônibus da Glória e fui lixado uns 30 metros no chão. Bati a minha cabeça no meio fio e apaguei. Fui levado pelos bombeiros no Hospital Santo Antônio.
ali no Hospital Santo Antônio, eu não lembro que hora era, eu sei que eu estava numa sala toda escura. Eu levantei a minha cabeça e arrodeava, mas eu não conseguia ficar com a minha cabeça em pé. E de repente veio uma visão. E nessa visão eu vi um corpo dentro de um caixão. E quando eu olhava para aquele corpo, eu via eu ali dentro. E uma voz vinha dizendo assim, ó, és tu mesmo. Se você não se arrepender e não vir para os meus caminhos, permitirei o inimigo da tua alma tocar em ti. Mas se você se arrepender, lacrarei a catatumba, prolongarei teus dias na face da terra e te usarei. Mas para os irmãos entender a lógica da coisa, a minha família ninguém servia a Deus. O meu saudoso pai era um homem trabalhador, mas gostava de beber, valente, brabo também, mais do que eu ainda. A minha mãe e meu pai bebiam e brigavam todos os dias quando bebiam. A minha família tinha uma maldição no meio dela. Os próprios irmãos não se entendiam. A minha mãe resolve se separar do meu pai e deixar nós com ele. Eu com 6 para 7 anos, meu irmão com 3 anos de idade e o meu outro irmão com 8 anos, vivemos somente com o nosso pai. Então a nossa infância, adolescência e juventude foi no mundo. Ninguém conhecia Deus. Não porque não teve a oportunidade de alguém chegar a falar de Deus para nós, não, é porque nós não queríamos mesmo. Quando chegava alguém, nós nunca tinha tempo, nunca queria. Mas a palavra de Deus fala ali no livro de Jó 38, que Deus ele dá os limites aos mares. Então ele dá o limite ao homem até onde ele quiser vai, a partir daquilo ali não vai. E naquele dia Deus me deu aquele limite, me mostrando eu dentro de um caixão. Olha só, meus irmãos, eu saí do hospital. No dia seguinte, o meu telefone toca. Alguém me cobrando um certo valor, passando por um investigador. Essa pessoa falou meu nome, falou tudo. Aí eu pensei comigo mesmo, deve ser investigador, sabe meu nome, sabe meu endereço, sabe tudo. Deve ser verdade esse homem. Eu falei para esse homem, ó, eu bati no teu carro. Só que existe um laudo. Se o laudo constar que eu estou errado, eu vou pagar. Mas eu também tenho meus direitos. Se eu tiver certo nesse laudo, eu vou cobrar também os meus direitos. Marcamos uma reunião, meus irmãos, na CETERB, 2 horas da tarde. Eu peguei um vizinho meu que trabalhava no segundo turno para me levar lá. Eu com 2 muletas, a perna com alguns parafusos. Fui lá no CETERB. Cheguei lá, esse homem tinha convidado outro rapaz que era da outra moto que nós batemos. O rapaz disse que era para nós dois se virar. Chegamos lá, esse homem veio e falou para mim assim, Odair, 3 vezes eu te liguei, 3 vezes você falou que não negou, que iria pagar. Então eu já vi que tu é um cara honesto. Aquele outro rapaz mandou nós dois se virar. Vamos fazer o seguinte, tu manda arrumar tua moto, eu mando arrumar meu carro e ponto. Porque hoje eu mudo o meu depoimento, ele falou. Aquele dia você estava apagado. Aquele rapaz me induziu a depor contra você, a tua moto foi guinchada. Mas hoje eu vi que tu é um cara honesto, eu vou depor ao teu favor. Se ele vir te incomodar, o meu depoimento é ao teu favor. Olha só como Deus muda a história, meus irmãos. Uma pessoa que não tinha tempo para Deus, que não queria nem saber de Deus. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu estava saindo. Esse homem olhou para mim e disse assim, tu vai aonde, rapaz? Eu disse, eu vou pegar o ônibus ali na frente. Nessa condição que tu tá, não dá.
deixa que eu vou te levar. Eu entrei dentro daquele carro e sentei do mesmo lado onde eu bati com a moto. E fiquei admirado, meus irmãos, que eu poderia ter morrido. Nós andamos a cerca de uns 300 metros. Estava o casal, o homem e a mulher. De repente, ela pega um CD. Hoje é mais moderno, hoje tem outras coisas, né? Mas no carro era com CD naquela época. Ela coloca o CD naquele... toca CD ali do carro. E de repente ela pega uma folha. Eu fiz um esboço aqui. Ela pega uma folha. E aquilo começa... Eu achava que era uma música, porque eu não servia a Deus. Aquela música saía e entrava nesse ouvido e descia nesse coração como uma marreta que esmiuça a penha. Aquilo foi me quebrando, meus irmãos. Foi entrando dentro do meu coração e eu não fui suportando. Aquilo que estava fechado foi se abrindo. E de repente eu me deparei que eu já estava em lágrimas, porque aquilo mexia comigo. E quando eu estava em lágrima ali na Hermann Rusch, meus irmãos, aquela mulher começou a falar numas línguas que eu não entendia nada, e eu pensei, agora está tudo doido aqui dentro. E de repente aquela mulher, tomada pelo Espírito de Deus, e aponta o dedo no meu nariz e diz assim: és tu mesmo. Se hoje você não se arrepender e não vir por meus caminhos, permitirei o inimigo da tua alma tocar em tua vida. Mas se você se arrepender e vir por meus caminhos, lacrarei a catatumba, prolongarei os dias teus na face da terra e te usarei. Eu gritei dentro daquele carro: para esse carro que eu quero aceitar esse Jesus. Ali na Hermann Rusch, meus irmãos, na beira da rua, eu dobrei meu joelho. Aquele casal fez uma oração e eu aceitei a Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor Odair? Mesmo com dúvida, Deus vai levantar alguém para te ajudar no momento que a morte está te rodeando, no momento que está tudo fechado, no momento que não está dando mais nada certo na tua vida. Deus vai te ajudar. E sabe quem era esse homem que passou por investigador? Ele era um pastor da Assembleia de Deus. Eu vim para a igreja, sentava no cantinho, achava que Deus nunca ia falar comigo, achava que Deus não tinha um projeto na minha vida, achava que Deus nunca ia me levantar como ministro da palavra. Aí Deus foi falando, aí Deus foi capacitando, aí Deus foi me levando, foi soprando para lá, soprando para cá. Ficamos como itinerante há mais de 10 anos. Aquela pessoa que nunca queria servir a Deus, Deus deu uma esposa, deu 5 filhos. Ei, é tudo para a glória de Deus. Seguir a Jesus não é fácil, meus irmãos. Pensa que é fácil eu estar aqui nessa noite pregando a palavra, o pastor Rogério pastoreando? Não é fácil, meus irmãos, porque negar, ou melhor, seguir a Jesus, meus irmãos, é com dúvida. Essa dúvida vai passar, meu irmão. Passou na minha vida. Mas não pense você que seguir a Jesus é fácil. A dúvida passa, agora sabe o que vem? Vem luta. Quantos aqui estão passando por luta? Só uma meia dúzia está passando por luta? Então eu quero dizer para outra meia dúzia: você que não está passando por luta, tem algo errado na tua vida. Agora eu vou te passar uma receita. Você que não está passando por luta, tem algo errado. Agora chega dentro da tua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus, porque aí Deus vai te mostrar. E quando se levanta a luta na minha vida, eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Quando não tem luta, eu me preocupo. Quando está dando tudo certo, eu fico preocupado. Ei, eu estou fora da presença, eu não estou na presença. Então quando vem luta, eu digo: obrigado, Deus, ainda você está comigo.
Faça a luta gritando e glorificando a Deus. Crente que não tem luta não tem vitória. A luta está grande, minha irmã. Passe glorificando. A luta está grande, meu irmão. Glorifique a Deus. Porque ainda Ele está contigo, Ele está com a tua família. Seguir a Jesus, meus irmãos. Além da luta, vem uma coisa que ninguém gosta. Nós não estamos seguindo a qualquer um, estamos seguindo a Jesus. Seguir a Jesus, vem dúvida, vem luta. E agora vem, sabe o que? Rejeição. Somos rejeitados. Eu lembro, pastor Apri, que quando eu vim para Jesus, a minha família, os meus irmãos, que um dia eu ajudei o meu pai a criar, porque eu vendia picolé, meus irmãos, para ajudar a criar meus irmãos. Dos 8 anos até os 14 eu vendi picolé ali no Garcia. Subia o morro do quartel, pegava uma caixa de picolé com mais de 40 picolé e saía pela Rua Amazonas vendendo, para ajudar a comprar fralda para o meu irmão de 3 anos, para ajudar a comprar roupa para o meu irmão de 8 anos, que ficava cuidando do meu irmão de 3. Dos 8 aos 14 eu vendia picolé, para ajudar a sustentar eles. Eu lembro que o meu pai trabalhava no antigo Pão de Açúcar. Quantos conheceu? Tinha 3 dentro de Blumenau. Um na entrada da Emilitalma, um na 7 de setembro e outro aqui na Itopava Norte. O meu pai trabalhava na Emilitalma, na entrada. Eu lembro que o meu pai pegava eu e meus 2 irmãos e levava nós junto com ele. Ele trabalhava 12 por 1 à noite. E quando chegava o horário do fiscal, meus irmãos, nós se escondia, para o fiscal não ver nós ali. Porque se ele visse, ele estava arriscado o meu pai ser demitido. Não pode, meus irmãos. E eu lembro, hoje eles não fazem mais, mas eu lembro que naquela época eles colocavam um container atrás do mercado. E ali era jogado tudo que não prestava mais, o que estava vencendo, o que estava podre. Jogava tudo ali. Eu lembro que meus irmãos, eu ia lá e catava uma banana que estava metade boa, cortava ela, nós comia. Catava um iogurte que estava vencendo, nós comia. E não morremos. Estamos aqui, vivo. E eu lembro, meus irmãos, que eu pegava a caixa de picolé e dizia para o meu irmão Jair: ô Jair, cuida do Marcelo, mas de tarde você pega ele e vai lá na barraquinha de cachorro-quente, que o mano vai pagar um cachorro-quente para você. E eu lembro que eu ia lá, acertava a quantidade de picolé, pegava aquele dinheiro, e de longe eu via meus 2 irmãos sentados assim, meus irmãos, ó, no meio fio, perto da barraca do cachorro-quente. E quando eles me avistavam de longe, eles já levantavam e vinham correndo, os 2 de mãozinha dada, e diziam: o mano tem dinheiro? Eu disse: o mano tem dinheiro hoje, o mano vai pagar um cachorro quente e uma Coca-Cola para vocês. Aí eles comiam, meus irmãos, aquilo era uma alegria para mim, ver meus irmãos comendo aquele cachorro quente, aquela Coca-Cola, meus irmãos. Eu ia lá no mercado, comprava para um pacote de fralda para o Marcelo. Ele tinha 3 aninhos, meus irmãos. Os irmãos não imaginam como é que ia passar, meus irmãos, sem a mãe, sem o pai. Eu lembro, meus irmãos, que quando nós íamos para o colégio, todas as crianças faziam ali, meus irmãos, no dia das mães, uma cartinha, um desenho para entregar para a mãe. E meus irmãos, nós se abraçávamos, olhavam para o outro, começava a chorar e dizia: não tem para nós quem dá, não vamos fazer nada. Aquilo criou uma raiz de tristeza no nosso coração, criou uma revolta tão grande que nós não queríamos saber de Deus, nós não queríamos saber da mãe, de mais ninguém, meus irmãos. Nós ficamos 14 anos sem ver ela. E o mundo foi oferecendo coisas para nós. Eu lembro, meus irmãos, que um dia eu estava vendendo picolé, eu usava um chinelinho que nem a Havaiana era, porque a Havaianas é luxo. Era um chinelinho tão comum, tão fraquinho, meus irmãos, que arrebentou. Só que eu era um cara esperto, um menino esperto, eu peguei um preguinho, ó, na ponta dele.
Coloquei no meu pé, andei mais um pouco, um sol de 40 graus dentro de Blumenau, meus irmãos, um menino de 8 anos com uma caixa de mais de 20 quilos no ombro, vendendo picolé, aquele chinelo arrebentou de novo. Eu peguei, queria colocar o prego, eu vi que não ia dar certo, eu peguei, joguei o chinelo do lado e fui de pé no chão. Andei para vender o picolé, criou bolhas embaixo do pé. Uma mulher veio ali na praça da Coteminas, que hoje é Coteminas, antigamente era Artex. Ela veio correndo, saiu da compra e disse assim: ô menino, pega esse chinelo aqui para você andar nesse sol de 40 graus. Eu coloquei aquele chinelo no pé, dei 2 picolé em forma de gratidão para aquela mulher. Tudo isso eu passei e não morri. Aí fomos crescendo, os meus irmãos cresceram. Aí o que aconteceu? Eles foram crescendo, cada um casou, cada um foi pro seu lado. Eu fiquei morando junto com meu saudoso pai até o dia da morte dele. Um dia que eu preparei para mim ir embora, meus irmãos, eu preparei minha mochila para ir embora. Eu pensei assim comigo: hoje eu vou embora dessa casa. Os meus irmãos, todo mundo foi embora. A nossa mãe nos abandonou. Eu vou abandonar meu pai agora. Quando eu coloquei a mochila nas minhas costas, fui sair da porta, uma voz diz assim: não vai, porque ele vai precisar de você. Eu voltei novamente. Achei que era o meu pai que estava dentro de casa. Não era. Eu disse: agora eu vou lá para Joinville. Eu tinha uma irmã minha que morava lá, eu vou lá para Joinville. Quando eu botei de novo a mochila nas minhas costas, fui sair, aquela voz disse: não vai, ele vai precisar de você. Agora imagine, eu não servia a Deus, não sabia de nada. Eu voltei novamente, pastor Rogério. Aí eu disse: agora eu não vou. Tirei tudo que estava dentro da mochila, guardei novamente para o pai não ver. Passou-se 3 dias, meu pai ficou doente. Ele teve aquele câncer na próstata. O médico disse que era para nós se preparar para o pior. Aí eu fiquei ali cuidando dele. Aí um dia eu disse assim para Deus, mesmo não servindo a Deus, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, se o Senhor cuidar do meu pai para mim, eu prometo para o Senhor que eu vou te servir. E quando eu vi meu corpo no caixão, Deus fez eu lembrar dessa promessa. E eu cuidei até os últimos dias do meu pai. A minha família tinha uma maldição em cima dela. Quando eu aceitei a Jesus aquele dia lá na Irmã Rush, a maldição foi quebrada. Eu preguei para o meu saudoso pai um dia, e o meu irmão foi impactado lá, os dois aceitaram Jesus no mesmo dia. Os meus irmãos que nos rejeitou, que nos deixaram de lado, disseram que eram zero à esquerda, que nunca ia dar nada na vida, hoje me procuram para me pregar a palavra e orar por eles. A minha família que não servia a Deus, hoje estão servindo a Deus. Tenho já, bem dizer, 90% deles dentro da casa de Deus. É isso que Deus faz, meus irmãos. O mundo, a sociedade, a tua família pode te rejeitar, pode te dar nada na vida, mas deixa eu te dizer nessa noite, se você está sendo rejeitado pelos teus irmãos, está rejeitado pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, hoje Deus mandou te dizer que Ele é um Deus que não te rejeita. O mundo pode te rejeitar, todos os vizinhos te rejeitando, mas Deus não vai te rejeitar. Deus não te rejeita, Deus não te rejeita, Deus não te rejeita. Você não é um rejeitado. Lembra que eu falei que eu fiquei 14 anos sem ver minha mãe? Essa minha mãe, quando vinha para Blumenau, as nossas irmãs que eram mais velhas diziam assim: ó, a mãe está aí, querem ver ela? Eu e meus 2 irmãos, um olhava para o outro e dizia: não, não quero ver. Quem mandou ela nos deixar? Imagina, meus irmãos, isso aqui era não tinha amor por ninguém, meus irmãos. Não tinha amor por ninguém, pastor Rogério. Me olhasse cara feio, já dizia: o que foi? O que está pensando? Era uma revolta. Essa minha mãe, meus irmãos, 14 anos se vê ela.
Quando eu aceito Jesus, Jesus vai transformando a minha vida, vai arrancando tudo que não presta, vai botando amor nesse coração. Um dia Deus me deu uma visão. Eu fiz quase 300 quilômetros daqui a Correia Pinto para entregar uma mensagem de Deus para ela. Quando eu cheguei em Correia Pinto, na casa da minha mãe, a casa dela era só santo. Imagina a idolatria. Cheguei lá, estavam meus tios, meus primos. E eu levei uma palavra de Deus e uma mensagem que Deus mandou para ela. A minha mãe caiu de joelho no chão, em lágrimas, através da mensagem que eu entreguei para ela. A minha tia foi impactada também, se dobrou diante da minha mãe. Quando eu olhei, meus primos estavam de joelho dobrado. Naquele dia eu ganhei 3 primos meus, a minha mãe e a minha tia para Jesus, fazendo quase 300 quilômetros. Eu preguei a palavra e ganhei elas para Jesus. Aquele santo, meus irmãos, que estavam dentro da casa dela, no mesmo dia ela jogou e tacou fogo em tudo. Hoje ela serve a Deus, não na Assembleia de Deus, mas ela está na igreja Deus é Amor. Sabe aquela revolta que eu tinha no meu coração de não ver a minha mãe? Hoje eu tenho amor por ela. Eu vendi uma casa que eu tinha no Garcia e disse para minha mãe: se eu vender essa casa, eu faço uma casa para você. Eu fiz uma casa, quem quiser ir comigo, eu pago até a gasolina, vai comigo. Eu fiz lá em Correia Pinto uma casa, gastei 25 mil. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela mora dentro daquela casa. O que é isso? É o amor. Mesmo as pessoas nos rejeitando, é Deus que traz uma transformação em nossa vida. Deus está chamando aqui homens e mulheres nessa noite para uma obra, pastor Rogério. Eu vejo Deus tocar em vidas aqui, ó, já tem lágrimas caindo. Não porque eu toquei no emocional, não, é porque Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar que não é rejeitado, não. O mundo pode te rejeitar, mas você não é um rejeitado, porque Deus não faz exceção de pessoas e não rejeita ninguém. Então você é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Alai shirimina manashara.